Em 12 de agosto de 1986, Michael Morton completava 33 anos. Ele morava com sua adorável esposa, Christine, e o filho do casal, Eric, um garotinho de 3 anos e meio, no norte de Austin, no Texas. A família levava uma vida simples e feliz. Tinham uma casinha charmosa, um quintal onde Michael construiu uma pequena varanda e até um cachorro. Eram pessoas boas, muito boas. Naquela noite, para comemorar o aniversário de Michael, eles jantaram juntos em Austin. E como era seu aniversário, Michael esperava um momento mais íntimo com Christine, depois que Eric estivesse dormindo. Mas ela estava muito cansada. Deu-lhe um beijo de boa noite e disse: "Amanhã à noite, amor." Na manhã seguinte, Michael acordou por volta das 5 da manhã. Tomou banho, fez a barba e deixou um bilhete para Christine no espelho do banheiro. Depois saiu para o trabalho e bateu o ponto na empresa às 6 horas da manhã. Tudo normal até então. Até que, pouco depois, uma vizinha encontrou Eric andando sozinho no jardim da frente. Ele estava com a fralda suja. Preocupada, ela o pegou no colo e chamou por Christine. Ninguém respondia. Ao entrar na casa e procurar por ela, a vizinha encontrou o corpo de Christine. O cenário era aterrorizante. Havia sangue nas paredes, no teto e pedaços de carne espalhados. Desesperada, a vizinha ligou imediatamente para a polícia. Atenção, unidade 78, seguir para Main Street. O delegado John Boutwell foi um dos primeiros a chegar à casa dos Mortons, na rua Hazelhurst. Ele parecia saído de um faroeste. Usava chapéu Stetson, botas e um prendedor de gravata em forma de algemas. Era uma cena de pesadelo. O corpo de Christine havia sido coberto com uma mala azul e uma cesta de vime. Seu rosto estava irreconhecível, desfigurado por um objeto contundente, provavelmente um pedaço de madeira da obra nos fundos da casa, já que fragmentos estavam embutidos em seu crânio. Christine foi brutalmente golpeada no rosto, 9 ou 10 vezes. Ela provavelmente morreu no primeiro ou segundo golpe. Não havia sinais de arrombamento. Nada parecia ter sido roubado. E os investigadores confirmaram que ela não havia sido agredida sexualmente. Na cena do crime, encontraram o bilhete deixado por Michael no espelho. Dizia: "Eu não queria brigar com você sobre sexo, mas você me deixou sem no meu aniversário. Te vejo hoje à noite." Horas depois, sem saber do ocorrido, Michael Morton foi à creche para pegar seu filho Eric como de costume. Mas não encontrou Eric. Preocupado, ligou para casa. Quem atendeu foi o delegado Boutwell, que disse: "Você precisa voltar para cá, agora." Michael voltou imediatamente, respondeu a todas as perguntas, colaborou com a polícia. Mesmo assim, passou a ser tratado como o principal suspeito. A ideia de que ele pudesse ter feito algo tão monstruoso com a esposa parecia absurda para quem o conhecia. Mas o pesadelo estava só começando. Está deixando investigadores perplexos. Os policiais se recusaram a dar detalhes sobre o assassinato, mas o possível suspeito está sendo interrogado sobre o crime. Pouco depois do funeral de Christine, Michael ouviu a campainha de casa. Ele estava com Eric nos braços. Ao abrir a porta, se deparou com o delegado Boutwell e outros oficiais. Eles tiraram seu filho de seus braços e algemaram Michael Morton. O garotinho, que já havia perdido a mãe, estava agora perdendo o pai. Menos de 6 meses depois, o caso foi levado a julgamento. Uma velocidade incomum para um crime tão grave. Michael contratou os melhores advogados que conseguiu: Bill Ellison e Bill White. O promotor era o procurador distrital eleito, Ken Anderson, um homem conhecido por seu sarcasmo, inteligência e agressividade no tribunal. Ele sabia como tocar nas emoções do júri, e isso funcionou. A estratégia da promotoria foi pintar Michael como um homem preso a um casamento infeliz, que explodiu em raiva sexual quando Christine recusou sexo em seu aniversário. O bilhete foi usado como prova central, mas não parou por aí. Havia um fio de cabelo na mão de Christine, e uma testemunha afirmou que era compatível com os pelos pubianos de Michael. Também encontraram uma mancha de sêmen na cama, composta apenas por células masculinas. O
O patologista do estado, Dr. Roberto Bayardo, analisou o conteúdo estomacal de Christine e estimou que ela havia morrido antes de Michael sair para o trabalho. Essa informação foi crucial para o veredito. Durante a argumentação final, quando já era tarde para a defesa se manifestar, Ken Anderson exibiu fotos chocantes da cena do crime. Apontou para Michael e disse: "Não deixem esse monstro escapar. Ninguém estará seguro se ele estiver solto." O júri não demorou a decidir. Com base na comprovação científica da hora da morte, Michael Morton foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. O promotor Anderson declarou que prisão perpétua era pouco. Ele deveria ter recebido a pena de morte. Meses depois da condenação, outra mulher foi assassinada de maneira brutal, golpeada no rosto enquanto dormia, exatamente como Christine. Agora se tratava de Deborah Masters Baker. Deborah era separada há mais de um ano, e desse casamento teve 2 filhos, Jesse e Caitlin Baker, que tinham, respectivamente, 7 e 3 anos de idade quando a mãe foi assassinada. E mais uma vez, todas as suspeitas recaíram sobre o seu ex-marido. Mas, como em um roteiro cruel e repetido, nada foi comprovado. Nenhuma prova, nenhuma condenação. E assim, Deborah ficou sem justiça, sem respostas, apenas com o silêncio doloroso do tempo passando. Os anos se passaram, mas a ferida de Michael permaneceu aberta. E para piorar, que soa como um tapa no rosto da verdade, Ken Anderson, o promotor do caso, foi promovido a juiz da alta corte. Aquele que deveria lutar por justiça, agora se sentava no mais alto patamar da lei. Michael continuava à margem, esperando por algo que talvez nunca viesse: justiça. Enquanto isso, Michael já estava na prisão havia 14 anos. Ele perdeu recurso após recurso. Em 2002, o Projeto Inocência, organização que revisa casos de possíveis erros judiciais, recebeu o caso de Michael Morton, pelas mãos de seu ex-advogado Bill Ellison. Algo no julgamento nunca soou certo, e agora era hora de investigar mais a fundo. Para essa missão, o Projeto Inocência chamou John Rayleigh, um respeitado advogado civil de Houston. Apesar de não ser criminalista, Rayleigh se dedicou ao caso com uma paixão rara. Ele mergulhou em milhares de páginas de registros, depoimentos, laudos e evidências negligenciadas. Trabalhou no caso por 8 anos, de forma totalmente voluntária. Rayleigh acreditava firmemente que Michael era inocente. E seu instinto estava certo. Junto com o Projeto Inocência, ele começou a pressionar a promotoria e os tribunais para que liberassem evidências que nunca haviam sido testadas com as tecnologias modernas de DNA, como o lenço ensanguentado encontrado próximo à casa dos Mortons e o fio de cabelo na mão de Christine. Mas o então juiz Ken Anderson, que havia sido o promotor do caso em 1987, resistia a cada pedido. Foram anos de batalha judicial. Só em 2011, quase uma década depois do início dos esforços, o tribunal finalmente autorizou a análise do DNA. E o que os testes revelaram mudou tudo. O DNA presente no lenço não pertencia a Michael Morton. Pertencia a um homem chamado Mark Alan Norwood, um criminoso com histórico de violência sexual. Pouco tempo depois, descobriu-se que Norwood também era o autor do assassinato de Deborah Masters Baker, morta em 1988, em um crime com as mesmas características brutais do caso Christine Morton. Michael estava na prisão há 25 anos por um crime que não cometeu. Em 4 de outubro de 2011, ele finalmente foi libertado. Três semanas depois, sua condenação foi oficialmente anulada. Estava livre, mas profundamente ferido. Um dos golpes mais duros não veio do sistema judiciário, mas da vida pessoal. Seu filho, Eric, o havia abandonado. Eric, que tinha apenas 3 anos e meio quando a mãe foi assassinada,
Cresceu acreditando que o pai era o culpado. Foi quando, numa visita, Eric revelou que nunca mais iria ver o pai. Foi criado por parentes da família materna. Michael perdeu não apenas sua liberdade, sua esposa, sua juventude. Perdeu também a chance de ser pai, de ver o primeiro dia de aula do filho, os aniversários, os abraços. Nada disso voltou. Mas a história não acabou ali. Durante a investigação pós-libertação, descobriu-se que o promotor Ken Anderson havia, de forma deliberada, escondido provas que poderiam ter inocentado Michael já no início. Isso incluía o depoimento de Eric, o filho do casal, com apenas 3 anos e meio na época, que disse à polícia que o homem mau que machucou sua mãe não era seu pai. Além disso, havia relatos de uma pessoa estranha rondando a casa dias antes do crime e um cheque não depositado na conta do casal que indicava que talvez o motivo do assassinato não tivesse nada a ver com Michael. Essas informações nunca chegaram ao júri. E o motivo é claro, foram propositalmente suprimidas. Em 2013, Ken Anderson foi julgado por má conduta. Ele se declarou culpado por desacato ao tribunal. Renunciou ao cargo de juiz e passou 5 dias na prisão. Apenas 5 dias. Exatamente. 5 míseros dias de prisão. Essa foi a pena que Ken Anderson recebeu por esconder provas e provocar a condenação de um homem inocente que passou 25 anos atrás das grades. Após ser libertado da prisão, Michael Morton encontrou refúgio na casa de seus pais, em Liberty City, Texas. Mais tarde, decidiu recomeçar a vida em Kilgore, também no Texas, um novo lar para um novo começo. Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase foi o reencontro com seu filho, Eric, então com 28 anos. Após anos de afastamento e dor, eles conseguiram reconstruir a ponte entre pai e filho. Eric, que havia cortado contato aos 15 anos por acreditar que o pai era culpado pelo assassinato de sua mãe, Christine, precisou vencer a barreira da desconfiança e do medo, talvez até o receio de ser julgado. Mas, contra todas as probabilidades, o reencontro aconteceu, carregado de emoção, silêncios profundos e, acima de tudo, perdão. Em 2013, Michael encontrou o amor novamente. Ele se casou com Cynthia Mae Chessman, uma mulher que conheceu em sua igreja, lugar onde buscava paz e fé. Juntos deram início a um novo capítulo de vida, desta vez guiado pelo amor, pela espiritualidade e pela força de recomeçar. Hoje, Michael é um defensor das reformas no sistema de justiça criminal. Ele escreveu um livro chamado Inocente Provado Culpado, Minha História, no qual conta sua trajetória de dor, fé e resistência. Sua história virou documentário, foi tema de livros e até considerada para o cinema. Porque o caso de Michael Morton não é apenas sobre um erro, é sobre o preço da pressa, do ego e da cegueira da justiça.